O tema de hoje mesmo, assim, o tema quente da política nacional hoje é a busca e apreensão que a Polícia Federal fez sobre Carlos Bolsonaro, tentando desbaratar uma suposta ABIN paralela. Qual a sua opinião sobre isso, Jota? Já era uma coisa mais ou menos esperada, porque se falava dessa ABIN paralela, há muito tempo, há anos que já se falava disso. Cara, eu fiz questão de me debruçar sobre esse tema e buscar ouvir a análise e opinião de diferentes focos, né? Não foquei dessa vez exclusivamente em pessoas do nosso campo, mas dei uma olhada no que o pessoal da PAN estava falando, o pessoal do antagonista estava falando, e percebo um certo ceticismo e uma certa prudência que, diferentemente de outras ocasiões que ocorreram em momentos em que a família Bolsonaro era investigada, de posicionamento de jornalistas que estão mais próximas do nosso campo, né, da dita direita não bolsonarista. Eu vejo isso com muito ceticismo, Ricardo, porque a gente vem de um contexto político e ainda que seja algo premeditado, a gente não pode separar esta busca e apreensão. Inclusive foi comentado isso, né, que essa busca foi realizada justamente pelo fato da live de ontem. Então o fato de eles terem visto que o Carlos estava ontem em Angra foi um dos fatores que motivaram essa ocorrência dela na data de hoje, mas também vejo com uma certa preocupação, além de obviamente ter essa investigação em torno de um órgão de inteligência muitas vezes focado na defesa do interesse nacional, estar sendo utilizado com viés político para perseguição de adversários políticos, etc. Mas também tem uma desconfiança sobre esse software, se ele realmente consegue ser eficaz ao ponto de realmente conseguir consolidar dados o suficiente para eventualmente colocar uma certa... qualquer tipo de movimentação suspeita dito do outro lado. Então a gente fala, perseguia o Rodrigo Maia, ok, mas o que a gente consegue fazer com uma geolocalização do Rodrigo Maia? Dizer que ele está reunido com ministros do STF? Eu acho que, né, a gente normalizou isso, inclusive nesse ano, quando a gente vê, por exemplo, o ministro Barroso sentado com o ex-presidente Lula com um comportamento de discussão de pautas que devem ser prioritárias para o próximo governo. Então, em tese, eu não consigo ver de forma palpável o que a gente pode extrair como algo que realmente pudesse incriminar, de fato, o bolsonarismo de uma forma mais taxativa, né? E eu, de um ponto de vista de alguém que se coloca de uma direita não bolsonarista, encaro isso com muito mais receio de que eventualmente seja mais uma investigação que não dê em nada, mais uma investigação que fortaleça o discurso político dos bolsonaros, a partir do momento que, olha, mais uma coisa que deu em pizza, mais uma CPI do dia 8 de janeiro, mais uma acusação da questão das joias, que, claro, devem ser investigadas e punidas caso forem decretadas algum qualquer tipo de indício criminal. Essa porta me distraindo, alguém tem que fechar ali, por favor. Qualquer indício criminal tem que ser investigadas e tem que ser punidas, mas ainda vejo com muito ceticismo essa tentativa de incriminar antes que a gente tenha algo palpável sobre esse caso. Você deu uma opinião até um pouco surpreendente, eu achei bastante sóbrio o que você falou, mas eu vou no sentido muito contrário, então acho que vai ter algum debate aqui. Eu acho que assim, todos os indícios do que a gente viu como sendo o governo Bolsonaro apontam para um uso generalizado do Estado para perseguir opositores e para romper as limitações da democracia representativa. Ficou muito evidente ao longo desse tempo, aí, depois que o Bolsonaro saiu do poder, que havia sim uma tentativa de dar um golpe de Estado. E os indícios disso são inumeráveis, né? A gente tem desde minutas suspeitas até pessoas do Exército que foram envolvidas, generais envolvidos do Exército, até influenciadores bolsonaristas que veicularam esse discurso várias e várias vezes, até códigos crípticos de influenciadores bolsonaristas, como o tal do como era? GLO. Gato, lebre, ornitorrinco, isso aí. Gato, lebre, ornitorrinco. Do Rodrigo Constantino. A gente viu tudo isso e não parece ser plausível que, num contexto todo desse, a ABIN tenha permanecido incólume.
A ABIN, para quem não sabe, é a Agência Brasileira de Inteligência. É um órgão ali responsável por fazer a inteligência interna do país, dos processos, que tem informação sobre todo mundo. E é muito, assim, me parece muito estranho imaginar que justamente esse órgão, os caras não mexeram, eles pararam ali, veja bem e tal. E outra coisa que me chamou bastante atenção no ocorrido é que eu não sei se essa busca e apreensão foi feita quer dizer, que ela foi feita depois, obviamente ela foi feita depois, mas eu creio que a autorização da busca e apreensão se deu antes da live. E isso me deixou muito intrigado, porque o Bolsonaro fez justamente uma live com os seus filhos, uma coisa que ele não vinha fazendo. Você pode levantar essa informação sobre a autorização da busca e apreensão para a gente ver isso aí? Eu acho que é uma informação importante da gente discutir, porque eu achei muito esquisita a live justamente um dia antes dessa apreensão. E um outro fato que eu achei também muito esquisito é que quando ocorre a apreensão em Angra dos Reis, eles estão fazendo um passeio de lancha. A autorização foi dia 27, o chat está dizendo. Então, olha só, quer dizer, é uma autorização, portanto, anterior, né? Aí você tem uma live que o Bolsonaro não estava fazendo. O Bolsonaro não estava fazendo live de domingo, né? Ele fez uma super live específica. Nesta live, inclusive, ele defende o Ramagem, o Alexandre Ramagem. Ele cita o Ramagem na live, dizendo que era um cara fantástico e tal, e que toda essa coisa sobre a BIM paralela era uma notícia vaga, era um burburinho, era uma mentira. Ele fala isso. É uma live que tem a presença do próprio Carlos Bolsonaro, e depois eu acho interessante da gente reagir, talvez, a alguns trechos dessa live. Acho que a gente tem que fazer isso, você seleciona, operador, depois uns trechos dessa live mais quentes, assim, mais interessantes, pra gente reagir a algumas coisas, porque eu acho que deve ter muitas pistas sobre o que tá rolando na live. Eu não vi a live. O pessoal só disse que teve muita gente, parece que teve 500 mil pessoas online no pico. A essa altura já tem 2.100.000 views. O que convém a gente depois comentar sobre o quão apoio ele ainda tem, né? O Bolsonaro ainda tem bastante apoio, ele ainda é a figura majoritária de direita. Mas enfim, saindo desse parêntese, o fato é que aconteceu essa live num momento muito estranho. Quando vai rolar a apreensão, ela acontece cedo no Rio de Janeiro. Cedo, ela acontece 6h30 lá, bem cedo. E aonde é que eles estão? Eles estão de barco, passeando de lancha. Passeando de lancha, Bolsonaro e todos os filhos dele numa segunda-feira, antes de 6h30 da manhã. Isso é esquisito, Jota. Isso não é uma coisa comum, entendeu? Não é tipo um domingo que o cara foi de tarde ali numa lancha, fez um churrasco. Não, ele estava passeando de lancha justamente um pouco antes da apreensão em si. E aí, a minha pergunta é muito simples. O que você faz quando você tem artefatos tipo celular, computadores, artefatos eletrônicos, e você quer escondê-los de uma apreensão? Você os destrói. De que maneira? Tem várias maneiras. Você pode jogar ácido, você pode, enfim, fazer as coisas mais sofisticadas, mas tem uma maneira fácil de você sumir com isso. Você joga na água. Se você vai no mar, você vai no rio e tal, você joga aquilo na água, ninguém vai saber o que você jogou ali. Vai dormir com os peixes. Exatamente, não dá pra você reaver o objeto. Então aconteceu tudo numa concatenação temporal muito grande. Eu não tô querendo dizer que eu não sei. Eu sou tão ignorante como vocês, o Jota, todo mundo aqui. A gente certamente não tem contatos na BIM, então nós não temos informações especiais de ninguém, a gente não sabe nada, a gente simplesmente lê a notícia e faz as nossas inferências. Essa é a nossa fonte de informação. Mas as notícias são todas muito estranhas. E considerando o histórico do que foi o governo Bolsonaro, com as tentativas evidentes de tomar o aparato do Estado, de cercear a liberdade dos outros, de perseguir os seus opositores, a gente viu tudo isso nos 4 infelizes anos de Bolsonaro, a gente viu tudo isso acontecer.
Eu, particularmente, acho muito improvável que eles não tenham usado. Para mim, eles usaram sim a ABIN, eles tentaram montar uma operação ali de vigilância dos seus inimigos. E outra coisa que eu também levantei aqui, lendo, né, as notícias. Em 2020, num fatídico programa da Roda Viva, quando o ex-ministro do Bolsonaro, Gustavo Bibiano, vocês lembram do Gustavo Bibiano? Gustavo Bibiano, do celular, que fez a campanha do Bolsonaro ali no finalzinho, né, que se reunia na casa até do Paulo Marinho para conversar sobre a campanha, o final da campanha, que articulou, que virou ministro da Casa Civil, tudo isso. O Bibiano conhecia bastante bem o Bolsonaro e foi um daqueles caras que o Bolsonaro limou. O Bolsonaro esculhambou o Bibiano, destruiu a carreira do cara, né? E então o Bibiano, ele simplesmente cai em desgraça. Ele, junto com o Santos Cruz, com algumas outras pessoas que estavam ali ainda no projeto, no barco, e aí ele vai para o Roda Viva. E no Roda Viva ele fala uma série de coisas. Ele fala uma série de coisas sobre o governo, faz uma série de críticas, tece uma série de comentários. E entre essas críticas e comentários, o que ele diz? Ele diz em 2020 que havia a intenção de Bolsonaro criar uma ABIN paralela. Então já circulava desde 2020 o burburinho de que o Bolsonaro queria fazer isso vindo da boca do Bibiano, que era um cara que conhecia, como se diz no popular, a cozinha do bolsonarismo, a parte mais íntima, mais pessoal, onde as decisões mais internas estavam sendo tomadas. Claro, a gente pode dizer, mas o Bibiano ficou ressentido, ele estava com raiva, e daí ele criou alguma coisa, ou ele quis, enfim, reforçar algum tipo de discurso que a esquerda lançava. Não sei, eu não sei. Eu, sinceramente, eu acho que era um homem que falou muitas verdades ali, entendeu? E ocorreu também uma coincidência sinistra de que pouco tempo depois ele teve um ataque cardíaco e morreu. E o cara simplesmente sumiu do mapa, porque ele faleceu. E o Bolsonaro, para você ver o quão canalha era aquela gente, não cessou de esculhambar o Bibiano mesmo após a sua morte. Continuou queimando a figura do falecido. Eu gostei muito da sua observação sobre o Bibiano, porque ela faz total sentido e não, acho que não tem nada a ver com ressentimento, porque até mesmo aquela fatídica... naquele fatídico vazamento que teve do vídeo do Moro, da saída do Moro, naquela reunião ministerial, o Bolsonaro, ele assume que ele queria mais informações da ABIN e reclama que era um órgão que ele tinha poucas informações. Nossa, né? Nossa, então, você lembrou uma coisa. Ele fala, a ABIN ainda não tem umas informações, mas vou trocar, né? Então, assim, ali mesmo ele já anunciou que ele tinha interesse em tratar a ABIN como não necessariamente tendo a necessidade de formar um gabinete paralelo, mas acho que até utilizando a própria BIM na sua atual estrutura como uma forma de obter informação privilegiada, né? Eu acho que você tocou num ponto crucial, porque há três opções. Uma, ele não fez nada. Uma, ele tentou montar realmente uma ABIN paralela, que é uma coisa forte, eu acho até complexa. E uma terceira, que é mais leve, ele tentou obter informações que ele não podia com o que já estava ali, com os funcionários existentes. Eu não sei, eu tendo a crer que ele fez essa terceira coisa, né? Aí teve até uma pessoa aqui que comentou: é uma opinião leiga, você não sabe do que você está falando. Você não sabe o que você está falando aí, não. Pô. Veja, é óbvio que, como eu disse, a gente está comentando notícias que saíram e vocês viram as notícias. As nossas inferências são pessoais. Não dá para saber os fatos tal e qual. Teria que haver a investigação toda, já está tendo, né? Até o final, e seria necessário confiar também